Salve, salve, amigos da hidrologia. Aqui é o professor Carlos Roberto, da Universidade Federal de Alagoas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os modelos reológicos que a gente pode utilizar para fazer simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, curtirem esse vídeo, compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Fazendo isso, vocês vão potencializar, o conteúdo desse canal, fazendo com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e, consequentemente, isso faz com que a nossa área de recursos hídricos e meio ambiente ela possa se desenvolver cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa videoaula de hoje. Bom, pessoal, essa videoaula é uma continuidade, então, do curso de simulação de escoamentos de fluidos não newtonianos. Essa é a quarta videoaula. Então, se você não assistiu às videoaulas anteriores, peço para vocês voltem um pouco aí na playlist, assistam pelo menos as duas últimas videoaulas e aí vocês vão compreender melhor a aula de hoje, onde vamos falar dos modelos reológicos que são utilizados para diferentes tipos de fluidos não newtonianos, onde a gente classificou esses fluidos não newtonianos na aula passada. Muito bem, vamos direto então conhecer esses modelos reológicos. O modelo reológico nada mais é do que uma relação entre tensão de cisalhamento e taxa de formação. Lembrando que para o fluido escoar, ele precisa de uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento faz com que ele se deforme e, consequentemente, ele escoa, ele se movimenta. Tá? Então, são as tensões de cisalhamento que promovem taxas de deformação e essas taxas de deformação nada mais é do que escoamento. O fluido está se deformando, ele está escoando. Quando a gente tem água, e acontece qualquer que seja tensão de cisalhamento, diferente de zero, qualquer valor diferente de zero, tocou na água, qualquer toquezinho, vai acontecer taxa de deformação. A água vai se deformar e ela vai escoar para qualquer tensão mínima diferente de zero, certo? Mas nem todo fluido se deforma com tensões mínimas acima de zero. Eles começam a se deformar com tensões para dadas tensões de cisalhamento acima de um determinado valor. E acima desse determinado valor, aí sim que eles começam a se deformar e, consequentemente, escoar. Esses são os fluidos não newtonianos, chamados fluidos não newtonianos, ok? E o modelo que melhor representa esse fluido não newtoniano, são os modelos lineares, certo? Dado por essa equação aqui linear, onde essa equação, vocês estão vendo que essa equação ela não começa do zero, ela começa de um valor diferente de zero para a tensão de cisalhamento. Esse valor de diferente de zero ele é chamado de tensão limite de escoamento, ou seja, a partir desse valor, para valores iguais ou maiores a esse valor, o fluido vai começar a escoar, o fluido não newtoniano vai começar a escoar. E aí ele vai se deformar, começar a se deformar, e a gente está vendo nessa equação que eu tenho uma relação entre a taxa de deformação e a tensão de escoamento. Então, fluidos, por exemplo, do tipo hiperconcentrado e para alguns tipos de lama também, com concentração intermediária de sólidos no conteúdo de fluido, a gente tem essa relação linear. O que seria essa relação linear entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento? A relação linear indica que a viscosidade ela é constante, ou seja, independente da tensão de cisalhamento que eu aplique, eu vou ter uma deformação linear, proporcional, certo? Bem proporcional, ou seja, a viscosidade, que é essa relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação, esse seria esse coeficiente de
proporcionalidade. Então, do ponto de vista gráfico, seria a tangente exatamente dessa reta, né? Seria a tangente do ângulo que o ângulo faz com a horizontal, certo? Dessa reta. Muito bem. Então, eu tenho esse tipo de modelo reológico que ele é muito aplicado, né, para escoamentos do tipo, né, fluidos do tipo hiperconcentrado ou lama. Mas nem todo fluido não newtoniano pode ser representado através dessa relação linear que vocês estão vendo aqui. Para esses outros casos, a relação não linear ela é mais adequada. E o que seria essa relação não linear? Seria uma relação onde a tensão de cisalhamento ela vai aumentar e a viscosidade também vai aumentar. Ou seja, a viscosidade aumenta com o aumento da tensão de cisalhamento. À medida que eu vou aumentando a tensão de cisalhamento, a viscosidade do fluido também vai aumentando. Ele vai ficando cada vez mais viscoso, ou seja, cada vez mais com uma baixa capacidade de deformação. Quanto mais viscoso, maior ele vai ter a resistência ao escoamento, certo? Então, fluidos, por exemplo, do tipo lama, detritos e também escoamentos geológicos ou clásticos, eles são considerados, né, os modelos geológicos que melhores representam são os modelos quadráticos. Como vocês estão vendo aqui a equação, onde eu tenho a tensão limite de escoamento, eu tenho a viscosidade e tenho também um outro parâmetro que vai representar essa variação não linear entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Muito bem. Tá, pessoal? Então, gravem isso aí, né? Os modelos quadráticos, eles são mais interessantes, né, para alguns tipos de fluidos não newtonianos, principalmente quando o conteúdo de sólido ele vai aumentando muito, né, na minha amostra de fluido. Muito bem, vamos avançando então. Eu já mostrei esse slide na aula anterior, quem não viu, né, volta aí, e expliquei bastante, né, a classificação de fluidos não newtonianos, né. Mas a gente viu também na aula passada como é que a gente pode incorporar os efeitos das tensões de cisalhamentos internas para fluidos não newtonianos, né? E esses efeitos, né, eles podem ser devido à viscosidade, devido à turbulência interna, devido à colisão de grãos e devido também ao cisalhamento entre, né, os grãos, entre os sólidos que estão no fluido. Então tem um cisalhamento, fricção, ou atrito, né, entre os grãos. Eu vou ter também, né, esse efeito de tensão interna devido à fricção, né, o atrito entre os grãos. Muito bem. Quando eu tenho um fluido do tipo hiperconcentrado, a melhor equação que representa, o melhor modelo reológico que representa esse fluido não newtoniano é o modelo de Bingham, modelo clássico, né, na literatura para fluidos não newtonianos, né, onde é o modelo mais simples. Eu só tenho dois parâmetros para representar, que seria a tensão limite de escoamento, que é esse valor aqui, né, que é diferente de zero, e a viscosidade do fluido, que é dado pela inclinação dessa curva. Muito bem, então os fluidos hiperconcentrados podem ser representados simplesmente usando um modelo reológico linear. Alguns, né, escoamentos de lama também podem ser representados usando esse modelo reológico, mas a gente sabe que para lama já entra um outro efeito que é da turbulência. E isso faz com que essa relação entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento não seja mais linear. Mas, se você não tem informações, né, da amostra, talvez seja melhor realmente simplificar e considerar ele como modelo linear, um modelo reológico linear do tipo Bingham, tá? Que é possível fazer essa configuração no REC-RAIS. Muito bem, mas para escoamentos do tipo lama e detritos, o modelo mais apropriado seria o modelo não linear.
Ou seja, a gente vai usar uma equação do segundo grau, né, com a relação entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento, para representar esse fluido não newtoniano. E quando eu tenho um escoamento do tipo clássico, um escoamento geológico, ou seja, no conteúdo de fluido tem muito mais sólidos do que água. Então, o modelo que melhor representa é o modelo geotécnico, né, baseado na teoria de Coulomb, certo? Esse modelo ele tem esse comportamento aqui não linear e pode também ser utilizado no REC-RAIS. Bom, pessoal, basta então a gente classificar. Quando é que eu posso usar essa equação linear, né, para representar o fluido não newtoniano do tipo Bingham, um quadrático e uma equação de Coulomb. Então, é importante fazer essa classificação de qual modelo reológico escolher mais apropriado. E essa classificação ela pode ser feita através de números adimensionais. Né? Pouca gente considera o cálculo desses números adimensionais para enquadrar o tipo de fluido não newtoniano. Tá? Mas pode ser utilizadas. Essas equações podem ser utilizadas. O número de Banknote, ele é uma relação, por exemplo, entre a tensão de cisalhamento interna a partir da colisão de grãos e as tensões viscosas. Quando esse número ele é maior do que 450, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um processo interno, né, de cisalhamento, ele é dominado por colisão entre as partículas. Quando eu tenho o efeito de colisão de partículas dominando as tensões internas do fluido, que tipo de fluido é esse? É do tipo detritos. Eu tenho detritos ali, ou pode também, obviamente, ser um escoamento geológico. Então, pode ser um escoamento de detrito ou geológico. Muito bem. Outro número bastante legal é o número de Savage. Esse número de Savage, ele é a relação entre a tensão de cisalhamento interna, a partir da colisão dos grãos, e a fricção dos grãos, que é o efeito que acontece quando você tem um fluido, né, que tem muita concentração de sólidos e pouca água naquele fluido. Tá? Certo. O número de Savage e o número de Banknote, ele pode ser utilizado os dois. A razão entre os dois vai dar o número de fricção. Número de fricção. O que é que esse número de fricção ele representa? Ele representa esse efeito da fricção interna, né, na tensão de cisalhamento do fluido. E quando o número de fricção for maior do que 100, eu vou ter que esse efeito vai dominar as tensões internas, e aí eu tenho, obviamente, um escoamento clássico, um escoamento geológico. Olha só como os números adimensionais podem ser utilizados para fazer uma classificação do tipo de escoamento que você vai considerar na tua análise. Resumindo a história, voltando àquele slide e agora com esses números adimensionais. Como é que a gente enquadra? Se a porcentagem de concentração de volume de sólidos na amostra for maior do que 5% e o número de Banknote for menor do que 450, você pode considerar que o meu fluido é um fluido hiperconcentrado. Sendo fluido hiperconcentrado, o modelo reológico de Bingham ele é o mais apropriado. Pode usar de boa. Quando o número de Banknote for maior do que 450 e o número de fricção for menor do que 100, eu tenho um escoamento de lama ou de detritos. No caso de lama, dominado pela turbulência, e de detritos, dominado pela colisão de grãos. Certo? Então, eu vou estar nessa faixa aqui. Quando o número de fricção for maior do que 100, eu vou ter um escoamento do tipo clássico, um escoamento geológico, muito sólidos na amostra, pouca água. Certo? Então,
Calculando esses números adimensionais, vocês podem enquadrar melhor o tipo de fluido não newtoniano que vocês têm na mão para representar, para fazer análise. Obviamente que a reologia do fluido também pode ser obtida a partir de experimentos. E a partir dos experimentos a gente chega, obviamente, nessas relações, nas relações entre tensão de desalhamento e taxa de deformação. Bom, o legal disso tudo é que todos esses modelos de Bingham, o modelo quadrático, o modelo de Coulomb, estão no RecRais e vocês vão poder configurar simplesmente, né, escolhendo o método aqui. Mas como é que eu faço a configuração, pessoal? É muito simples. E eu já vou adiantar para vocês. Eu não vou escolher o jogo. Eu não vou esperar chegar um curso novo, né, que é a parte prática, para mostrar para vocês onde é que vocês fazem essa configuração de um fluido não newtoniano, porque é muito simples. Primeiro, você precisa simular, fazer uma simulação em regime não permanente, que é o unsteady flow, né? Um escoamento não permanente. Eu não posso fazer configurações de escoamentos de fluidos não newtonianos para escoamentos do tipo permanente. Então, só vai funcionar para escoamentos do tipo não permanente. E onde é que eu faço a configuração? É aqui, ó, nas condições de contorno, no Unsteady Flow Data. Naquele botãozinho lá para configurar as condições de contorno do escoamento, você vai chegar nessa janela que é muito conhecida, bem conhecida de vocês. E aí, na opção, né, aqui no menu tem um item, né, que é opções, e tem um item aqui dentro de opções que é parâmetros não newtonianos. Tá lá, vai abrir essa janela aqui, esse formulário, onde vocês, a partir desse formulário, vão escolher qual o modelo não newtoniano que vocês vão usar. E é por isso que é muito importante saber dessa classificação que eu falei agora há pouco. Com essa classificação, você vai escolher o modelo correto e aí sim fazer uma simulação mais representativa desse escoamento. Ok? Bom, mas à medida que você escolhe o modelo, aqui embaixo, logo aqui embaixo, vai aparecer, né, os parâmetros do modelo reológico, mas além desses parâmetros do modelo reológico, a gente também tem uma outra informação relevante, né, que é a porcentagem de concentração volumétrica de sólido na amostra. E essa porcentagem também vai afetar nessa relação entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento, como eu vou explicar nas próximas aulas, com mais detalhes sobre isso. Então é muito importante saber essa porcentagem de concentração volumétrica na amostra também, que também pode ser obtida a partir de ensaios de laboratório. Muito bem, pessoal. Então, como a gente viu, é muito importante saber essa porcentagem de concentração volumétrica. Então, eu vou falar isso na aula que vem. E, na sequência, eu já vou dar mais detalhes de como é que vocês podem fazer a configuração dentro do RecRais do modelo de Bingham para representar escoamentos de fluidos não newtonianos hiperconcentrados e os modelos não lineares para representar escoamentos de lama, de detritos e também, por que não, né, escoamentos clásticos e geológicos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.